Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? É uma honra poder estar aqui, Reverendo Juliano. Obrigado pelo convite. E eu estive na segunda igreja há vários anos atrás. O Reverendo Wagner era o pastor ainda no templo antigo. E foi uma oportunidade, falei tanto de manhã quanto à noite. E então uma oportunidade de voltar, de estar aqui, de retornar, é uma grande alegria. Então, minha oração é que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Quando vejo esse tema, a igreja em missão, isso desperta no meu coração realmente uma disposição a mais para compartilharmos a palavra, né? Eu sempre tenho dito que uma igreja que não é missionária, ela pode fechar a porta e brincar de outra coisa, porque a igreja, ela tem razão da sua existência quando ela é uma igreja missionária, uma igreja atuante na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. E que nós desejamos é que cada vez mais igrejas se tornem proclamadoras, porque muitas vezes nós vemos que a maioria dos recursos e a maioria do planejamento, a grande parte do planejamento das igrejas, há uma estatística que fala que cerca de 90% de todo o planejamento, de todas as finanças da igreja, são aplicadas nela mesma, não é? E nós precisamos de ter uma visão para fora também, não é? E vamos compartilhar um pouco a respeito disso. Lindo o templo, reverendo, igreja, muito lindo o templo, não é? O templo é o primeiro campo missionário da igreja. Então, nós precisamos de prepará-lo, sim, da melhor maneira, não é? Para que as pessoas tenham prazer de ouvir a palavra de Deus, tenham alegria de estar no templo e ouvir a palavra do Senhor. Então, a nossa oração é que nessa casa haja não só adoração ao Senhor, mas haja, acima de tudo, a proclamação da palavra, haja conversões para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra no livro de Atos, no capítulo de número 8. Atos, no capítulo de número 8, a partir do verso 26 até o verso 31. Atos 8, 26 a 31. Assentados como os irmãos se encontram, porém com reverência, eu convido os irmãos a acompanharem a leitura. E diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês, o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Que
Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, um texto de Mário de Andrade, muito interessante, que eu encontrei há pouco tempo, né? Já tinha lido, mas me interessei pelo assunto pelo seguinte motivo. Há 2 anos atrás eu tive um acidente com a minha esposa no carro, né? E foi um acidente muito complicado e nós corremos sério risco de morte, não é? E fiquei na UTI durante 45 dias, várias fraturas no corpo todo, e da mesma forma minha esposa. E esse acidente, ele mexeu muito comigo, não é? No sentido de estar fazendo aquilo que Deus quer ou sempre quis que eu fizesse, não é? E então a minha vida mudou muito de lá para cá, e deixei o pastorado lá da Igreja Presbiteriana Nacional, assumi agora a Secretaria Executiva da Junta de Missões, e minha vida pegou um outro rumo, mas o texto diz o seguinte, os irmãos vão entender: contei meus anos e descobri que tenho menos anos para viver. Como uma criança ganha um pacote de doces, ao ver que estão acabando, começa a saboreá-los melhor, profundamente. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Meus irmãos, esse texto é de Lucas, escrito a Teófilo. Na verdade, é necessário que a gente leia o livro de Lucas e depois continue no livro de Atos, porque o final do livro de Lucas é praticamente o início do livro de Atos. E no final, no capítulo 24, versículo 49 de Lucas, o Senhor Jesus, ele diz: eu vos envio a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, do Espírito Santo, não é? Então, quando iniciamos o livro de Atos, vemos de novo a promessa que todos conhecem, e se souberem, falem comigo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Essa é uma frase de John Stott. E quando ele nos dá essa ordem, na verdade, é a 5ª grande comissão definida ou destacada na Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas, João, e essa é a de Atos. Sereis minhas testemunhas. Por quê? Porque vocês receberão o Espírito Santo. Então nós, quando aceitamos a Cristo como o Senhor Jesus da nossa vida, Paulo fala aos Efésios exatamente isso, no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo da promessa. Temos o Espírito Santo em nós. E esse texto, meus irmãos, é um texto bem pitoresco, muito interessante, todo mundo conhece bem o texto. E aqui a gente vai ver o anjo falando com Filipe, e depois nós vamos ver o Espírito Santo falando com Filipe.
praticamente é a mesma coisa, não é? Se o anjo falou, o Espírito Santo mandou que o anjo falasse com Filipe. E Filipe é o diácono que foi eleito ali no início do livro de Atos. Ele é também o evangelista, ele é o missionário. Quando Paulo, indo para Cesareia, eles resolveram entrar na casa de Filipe, e ali está dizendo, o evangelista. Então, Filipe era alguém que se destacava na evangelização. Então, o anjo chama Filipe, não é? E o que a gente vê nesse texto, meus irmãos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite, é a respeito do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita o coração da igreja, essa igreja, ela vai se tornar uma igreja missionária. Amém? Amém? Amém. Quando o Espírito Santo habita, dirige, quando o Espírito Santo orienta o coração da igreja, o coração do povo de Deus, esse povo, ele se torna, assim, um povo missionário, porque o Espírito Santo, meus irmãos, é o gerente missionário, é o gerente do projeto missionário de Deus, é o gerente que Deus envia para que ele permaneça na igreja. Vimos isso no dia do Pentecostes, e cumpre-se a promessa do Velho Testamento de que a gente receberia o Espírito Santo para que ele ficasse para sempre conosco. Então o Espírito Santo vem, mas ele vem com um propósito. E o propósito do Espírito Santo, além de consolar, além de ensinar, além de nos fazer lembrar todas as coisas que o Senhor nos ensinou, ele é também o gerente da obra missionária. Então, Edson Queiroz, um missiólogo da Igreja Batista em Santo Amaro, falecido já há uns 3, 4 anos, ele dizia o seguinte: se olharmos para a história da igreja, veremos que, sempre que houve um derramamento do Espírito, o resultado foi um grande movimento missionário. Aconteceu isso numa igreja, meus irmãos, numa igreja cheia de problemas. A igreja dos morávios. Se você nunca leu a história moraviana, pode colocar no Google ali que você vai encontrar os moravianos, onde um conde se tornou pastor, porque muitas pessoas perseguidas, luteranos, pietistas, pessoas de várias, de várias igrejas, né, daquela época, no século XVIII, eles perseguidos, eles se reuniram nessa fazenda do conde Zinzendorf, e o conde então os recolheu ali. E eles estavam ali, meus irmãos, reunindo aquela igreja problemática. Imagine, colocar pietista com luterano, com reformado, com... olha, uma dificuldade, não é? Uma dificuldade. E o que aconteceu? Uma manhã de domingo, na celebração da Santa Ceia, alguém pediu a palavra e resolveu pedir perdão para um irmão que estava lá atrás. E ele então quebrantou o coração, pediu perdão. Aí uma outra pessoa se levantou e pediu perdão para outra que tinha ofendido uma outra pessoa. E assim, meus irmãos, começou ali um quebrantamento. E o Espírito Santo veio como que um sopro sobre aquela igreja pequena, pobre, que estava ali de favor na fazenda daquele conde, e o Espírito Santo foi derramado, meus irmãos, houve um avivamento ali naquele lugar, e essa igreja pobre, sem dinheiro, se tornou a maior igreja missionária depois da igreja primitiva. Em 20 anos eles mandaram mais missionários para o mundo do que todas as igrejas em 200 anos. Por quê? Porque o Espírito
Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, começou a dirigir o coração daquele povo, e as coisas então mudaram, meus irmãos. As coisas mudaram. Então, quando o Espírito Santo dirige a igreja, nós experimentamos um despertamento missionário. E eu queria, meus irmãos, estudar esse texto dentro dessa perspectiva. E o primeiro ponto que eu coloco é que quando o Espírito Santo nos chama, olha, muitas vezes ele nos leva para o deserto. É o que está escrito aqui. O anjo falou com Filipe: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Entre Jerusalém e Gaza são 70 quilômetros. Não sabemos que altura, mas num certo momento ali daquela estrada, não havia ninguém, estava tudo deserto. E a gente pergunta, mas que gerente é esse que manda um missionário para um lugar que não tem ninguém? Não é? E muitas vezes nós fazemos isso, a igreja faz muito isso. Às vezes até os nossos conselhos, líderes, fazemos isso, questionamos. Senhor, mas por que isso? Senhor, para que isso? Senhor, por que o Senhor me trouxe para Rio Verde? Senhor, porque eu estava tão bem lá naquele lugar? Senhor, por que o Senhor me mudou de emprego? Por que eu perdi? O Senhor me colocou agora em outro lugar? Estava tão bem ali naquela sala, com aquelas pessoas. E às vezes o Senhor nos tira de um lugar, nos leva para outro, nos coloca dentro de uma família, não é? Quando no noivado, no casamento, não é? Nos coloca numa família. Então, tanta coisa, o Senhor mexe do jeito dele, é como um tabuleiro, né, de xadrez, ele nos leva. Aqui, doutor Mário estava lá em Minas Gerais, agora está aqui em Rio Verde, né? Então, quantos aqui, talvez questionaram já com o Senhor: Senhor, por que o Senhor me levou para aquele deserto? Por que o Senhor me colocou nesse lugar tão difícil, meus irmãos? O que eu vou fazer lá? Olha, não questione o Senhor. Dobre o seu joelho, ore e pergunte por que o Espírito Santo está te levando para um lugar, talvez para um novo emprego, talvez para uma nova realidade. Deus tem um propósito, porque é o Espírito Santo que dirige. E nós temos que aceitar isso com submissão, meus irmãos. Eu fico imaginando quando o Senhor mandou Ashbel Green Simon aqui para o Brasil, um jovem brilhante, tinha igrejas para pastorear nos Estados Unidos, solteiro, vindo para uma terra que ele não conhecia. Quando ele chega na Baía da Guanabara, ele fica extasiado, porque ele não tinha visto nem foto, como a gente tem hoje, né? E de repente ele vê aquela coisa maravilhosa, e ele, sem saber a língua, e ele tem que falar assim: esse é o meu país agora, não é? E Deus nos leva para os lugares que Ele quer. Ronaldo Lidório, quando foi para Gana, na África, não é? Ele foi ser missionário ali, andou vários dias na floresta para chegar na aldeia onde ele ia trabalhar, os cocombas. Agora, quando chega ali, que realidade diferente, meus irmãos, é um choque cultural, não é? É um choque cultural. As pessoas não tinham casas de alvenaria, nada disso. E a comida era inhame. Quando tinha uma festa, tinha um ratinho ali assado, né? E então, aí a gente pergunta: por quê, Senhor? Então nós somos extremamente questionadores com as coisas que Deus faz na nossa vida. Então, meus irmãos, o Senhor nos leva porque Ele é o gerente da nossa vida, Ele habita no nosso coração, Ele quer que a sua igreja vá para lá, vá para aqui, vá para Samaria, vá para Jerusalém, vá para os confins da terra, vá para
uma empresa que surgiu aqui, vá para uma instituição pública. Deus quer que a sua igreja se espalhe. E Ele então nos leva. E nós não podemos questionar, porque mesmo que o deserto seja duro, é Deus que nos leva. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, meus irmãos, quando o Espírito Santo dirige a igreja, mesmo no deserto, sempre haverá alguém desejoso de adorar a Deus. Por que o Espírito Santo vai nos levar para algum lugar? Porque Ele sabe, porque Ele colocou ali alguém, Ele já está trabalhando no coração de alguém, Ele já está tocando no coração de alguém, e aquela pessoa já está desejosa de adorar a Deus, mas não sabe como. Pensem nesse etíope, surge do nada, no meio daquele deserto, um carro, não é? Talvez uma BMW, não sabemos bem qual carro que era, não é? Mas ele tinha saído da Etiópia até Jerusalém, sabemos que era numa carruagem. Agora os irmãos pensem, aquele homem viajou 2.000, dados corretos, 2.423 quilômetros de carruagem da capital da Etiópia até Jerusalém. Por quê? Porque ele queria adorar a Deus. Ele ouviu falar que era em Jerusalém o lugar de adorar, e ele foi para Jerusalém. Ele era um etíope, com certeza um negro, funcionário público, tesoureiro, ou seja, ele era o Paulo Guedes da rainha de Candace, a rainha Candace da Etiópia. Então, a rainha dos etíopes. Então, um homem de posse, um homem inteligente, e ele foi para Jerusalém, e ele estava agora de volta, diz o texto. Ele estava voltando, por quê? Porque ele não descobriu como adorar em Jerusalém. Ele não compreendeu, ele não entendeu, ninguém falou com ele. O máximo que ele conseguiu, tinha dinheiro, comprar um rolo, né, manuscrito do profeta Isaías. E ele vinha agora no seu carro, ele estava lendo o profeta Isaías. Meus irmãos, nós, quando vemos esse homem ali, imaginamos a frustração dele, de viajar tantos quilômetros com expectativa, eu vou encontrar um Deus, eu vou conhecer um Deus verdadeiro para eu adorá-lo. E ele voltava então frustrado, mas o Espírito Santo sabia. E o Espírito Santo então manda o anjo, fale lá com Filipe, ele tem que estar aqui agora. Ele tem que estar aqui nesse lugar. Ele tem que estar nessa cidade. Olha, pode ser um deserto, mas Deus te colocou ali, Filipe. E ele estava naquele lugar na hora certa, porque é Deus que marca os encontros, meus irmãos. O Espírito Santo promove encontros maravilhosos. E Ele quer usar você, quer usar a minha vida, não é? Para esses encontros. E nós, então, somos os responsáveis para levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. É impressionante. Penso em história missionária tão linda, tão linda. Dá licença. O missionário chegou com a sua esposa, numa aldeia, e eles ficaram sabendo, correu a notícia de que o homem que falava com Deus chegou naquela aldeia. O homem que falava com Deus. Aí, uma senhora saiu da aldeia dela com uma criança enrolada nos panos sujos, e ela andou 14 quilômetros, até chegar naquela aldeia, e ela perguntou, eu queria conhecer o homem que falava com Deus.
que fala com Deus. Aí trouxeram aquele missionário, a esposa, e ela falou assim, né? Talvez alguma tradução, eles estavam ali quase que chegando ainda. Queria que o homem curasse a filha dela. A filha dela estava enferma, cheia de feridas, furúnculo, febre, muito ruim, enrolada naqueles panos. A esposa, então, do missionário pegou logo a criança, levou, deu um banho nela, pegou pano limpo, revestiu, né? Cobriu aquela criança, aplicou um remédio, passou ali pomadas e trouxe aquela criança. O missionário pegou aquela criança no seu colo, né, nas suas mãos, e falou com Deus: Senhor, cura essa criança, abençoe. O Senhor é o médico dos médicos. E aquela mulher, então, depois disso, ela pegou a criança, voltou os 14 quilômetros para a sua aldeia. Quando ela chega na sua casa, ela coloca ali a criança, desenrola aqueles panos, e ela olha, meus irmãos, aquela criança, ela estava curada, ela estava feliz, uma criança ali, feliz, e aquela mulher ficou tão empolgada, tão feliz, que ela só fez uma coisa, ela enrolou aquela criança de novo, voltou aos 14 quilômetros. Só que agora ela queria outra coisa. Ela não queria só falar com o homem que falava com Deus. Ela queria conhecer o Deus que falava com o homem. Meus irmãos, há pessoas assim hoje. Há pessoas assim no seu trabalho, há pessoas assim nessa cidade, há pessoas assim em todos os lugares. Há pessoas espalhadas aí por toda essa região, desejosas de adorar a Deus e não sabem como. E a igreja fica fechada nas suas quatro paredes, sem ter essa visão de Deus. Quando o Senhor Jesus olhou para aquela multidão, ele viu com olhos de compaixão, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Meus irmãos, esse é o papel da igreja, esse é o seu papel, esse é o nosso papel, e é o Espírito Santo que dirige tudo isso, meus irmãos. Sempre haverá alguém que quer adorar a Deus, e nós precisamos de estar lá no lugar certo. Em terceiro lugar, quando o Espírito Santo dirige o coração da igreja, ele fala de forma audível o que nós temos que fazer. Às vezes ficamos com medo, né? Não estamos tão acostumados a sermos assim tão, vamos dizer, desinibidos. E a gente sempre coloca as nossas desculpas, mas eu não sei falar, eu vou chamar o meu pastor para ir lá, né? Às vezes o pastor não é a pessoa certa para chegar naquela casa, precisa de uma senhora, às vezes é uma conversa com uma jovem, então é uma jovem que precisa ir, amiga, porque o coração já está aberto, né? Às vezes é um amigo. Então, ali, meus irmãos, o Espírito Santo, ele fala, e nós temos que obedecer, nós temos que ouvir. Então, o Espírito Santo fala, né? A igreja foi, os jovens, adolescentes foram para o avanço missionário. Entra nessa casa. Eu lembro quando fizemos um avanço missionário lá no Piauí, terra do nosso irmão presbítero Ayrton, lá em Bom Jesus, eu e mais 2 pessoas. Aí nós passamos, a casa fechada, batemos palma, ninguém atendeu. Aí fomos andando. Aí a menina que estava conosco falou assim: pastor, vamos voltar lá. Vamos voltar lá, vamos bater mais. Então vamos, voltamos. Aí ela foi lá, bateu na porta. Aí aparece um senhor, estava dormindo, eu acho. Aí a mulher lá de dentro gritou: quem está aí? Né? Essa hora.
aí começamos a conversar com aquele senhor, apresentamos o plano da salvação e ele começa a abrir o coração, ele chora, porque a mãe dele era uma serva do Senhor, que sempre orou por ele, e a mãe dele tinha falecido, e ele sabia que ele estava indo contra o Senhor, que dirigiu a vida da mãe dele durante toda a existência, e ele foi ficando quebrantado, aquele homem. Ele nos recebeu, abriu o coração. À noite ele estava no culto com a esposa. Ah, meus irmãos, era um casal de cantores, cantava na cidade, lá, nos bares, nas festas, e eles hoje cantam na igreja do Senhor. Deus nos chama, Deus é que dirige. Não fique com seu ouvido fechado quando o Espírito Santo falar ao seu coração, porque ele fala ao coração da igreja. E ele falou com Filipe: Filipe, corre atrás desse carro. Olha aí o texto. Aproxima-te desse carro, verso 29. Acompanha-o. Filipe, então, diz o texto, correndo, ouviu que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. Aí ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como eu vou entender se ninguém me explica? Olha aí, onde está a igreja nessa hora, não é? Onde está a igreja nessa hora? Como a pessoa vai querer adorar a Deus se ninguém fala para ela como? Estava vendo outro dia alguém contando de um rapaz na empresa, né, que converteu, teve uma experiência linda com o Senhor, e ele chegou entusiasmadíssimo, contando para todo mundo, contou para o colega dele que trabalhava na mesa do lado, contando para ele, e falou que ele tinha aceitado Jesus, e que ele estava agora na igreja, e ele estava muito feliz, e ele queria contar para todo mundo. Aí aquele jovem que estava do lado dele falou com ele: eu também sou crente. Aí o cara parou e falou assim: quê? Tem 5 anos que você senta aqui do meu lado, você nunca falou isso. Às vezes nós somos tímidos demais, meus irmãos. Mas na verdade é porque nós estamos com o ouvido tampado. A gente escuta demais as coisas do mundo. Mas quando o Espírito Santo fala, parece que não tem ressonância nenhuma no nosso coração. A igreja tem que estar atenta à voz do Espírito. Meus irmãos, vá àquele hospital, vá visitar aquela família, vá visitar o seu parente, vá visitar aquela senhora que perdeu o marido na Covid, vá visitar, olha, vá naquele projeto, vamos criar um projeto para crianças aqui perto, porque a igreja tem que agir, meus irmãos. E quando o Espírito Santo fala com Filipe, o texto diz: correndo, vejam esse verbo, correndo, ele foi atrás do carro daquele homem. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos nessa noite: não deixe a sua carruagem passar, amém? Se o Espírito Santo falar ao seu coração, não deixe, corra, seja proativo, seja um crente disposto. Olha, mesmo que você não saiba falar muitas coisas, você sabe o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Olha, querido, nada vai te faltar. Ele vai cuidar da sua vida, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Fique tranquilo, Deus vai cuidar da sua vida. Eu vim orar aqui com você hoje por causa disso. E outra coisa, o dia que você morrer, que não quero que seja hoje nem amanhã, mas que demore muito, saiba que você, tendo Jesus no seu coração, olha, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, queridos. Não deixe a sua carruagem passar. Talvez alguns já leram a história de um pastor escocês que foi para
para Washington, Estados Unidos, se formou como pastor, muitas dificuldades, lutas, mas se tornou um pastor de muito conhecimento, um homem de Deus, pastor presbiteriano, gosto de falar isso também, né? Você fala assim, aquele pastor é uma bênção, mas quando a gente fala que ele é presbiteriano, fala assim, será, né? É o reverendo Hernandes, deve ser, né? Mas não, aquele homem era uma bênção. Ele se tornou o capelão do Senado americano. E aquele homem, meus irmãos, Peter Marshall, tem um filme sobre a vida dele, para todo sempre, tem um livro sobre a vida dele. Ele tinha 3 minutos, 5 minutos só para fazer a oração na abertura da reunião do Senado. O Senado não começava, o Senado americano não começava se Peter Marshall não orasse. Aí ele passava, meus irmãos, no dia todo, preparando uma oração de 3 minutos. As orações de Peter Marshall eram tão profundas, tão cheias, carregadas do Espírito Santo de Deus, que quando terminava a sessão do Senado, os jornais estavam ali, pegando a oração escrita do Peter Marshall, para colocar nos jornais. Eram publicadas nos jornais. E aquele homem foi convidado um dia para pregar na formatura dos cadetes da Marinha. 1940, mais ou menos. 1940, 41. Que período é esse? Guerra. Guerra. A Segunda Guerra, então ele entrou naquele auditório, tinha mais de 2.000 cadetes da Marinha, jovens de 20, 21, 22, 23 anos. A hora que ele entrou naquele auditório, viu aquela juventude toda, meus irmãos. O coração, olha, o coração de Peter Marshall se quebrantou todinho. O Espírito Santo falou com ele. Ele tinha preparado um sermão, eu creio que de gratidão pela formatura, mas ele mudou tudo e ele falou de Jesus, da salvação, ele falou da vida eterna, da necessidade de todos terem certeza da vida eterna. Meus irmãos, aqueles jovens, muitos se entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus naquele dia. Coisa linda. Passado alguns meses, ele estava ouvindo o pastor Peter Marshall no seu carro acompanhando as notícias da guerra. Aí ele escuta sobre o ataque japonês na base naval de Pearl Harbor. Todo mundo já viu um filme sobre Pearl Harbor. E eles morreram naquele dia, tanta gente, tanto soldado, destruíram tudo. E mais da metade daqueles jovens que estavam na formatura, estavam ali, mais da metade deles morreram. É por isso, meus irmãos, que a igreja não pode ficar calada. Por isso que o Espírito Santo, quando fala ao nosso coração, é necessário que a gente obedeça. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Quando a gente fala, meus irmãos, que a igreja tem que ser missionária, ninguém está brincando, isso não é uma estratégia, eu vou fazer um planejamento bacana, vou colocar aí igreja missionária. Não, meus irmãos. É Deus que enviou o seu Espírito Santo para que ele pudesse nos falar. Ali naquele carro tem alguém, corra lá. Meus irmãos, e eu termino dizendo, a minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Que Deus possa abençoar essa igreja no nome de Jesus. Amém, queridos. Obrigado, reverendo Obedes, pela mensagem trazida. Certamente impactou nossos corações.
me confrontou os nossos corações diante do Senhor e diante da nossa missão. Nós estamos terminando o nosso culto nessa noite. Agradecido a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Antes, porém, eu quero convidar aqui também para dar a bênção final, dar uma fala também, uma bênção final, Reverendo Carlos Aranha. O Reverendo Carlos Aranha é o nosso decano na Junta de Missões e também a história de ministério do Reverendo Aranha se mistura com a história recente da Igreja Presbiteriana. Reverendo Aranha foi pastor por 23 anos aproximadamente na primeira Igreja Presbiteriana de Campinas. Depois disso, exerceu o ministério na Igreja Unida de São Paulo por 25 anos aproximadamente. E foi nesse tempo presidente da Junta de Missões, secretário executivo da Junta de Missões, presidente de sínodos. Então, Reverendo Aranha é atualmente, eu chamo ele de capelão dos obreiros da Junta de Missões, porque ele tem essa função de estar com os obreiros, de orar, de pastorear o coração dos obreiros da Junta de Missões Nacionais. Eu fico extremamente feliz de poder servir com esses irmãos. Eu sou o caçula de todos eles e certamente, eu acho que quase todos eles têm mais tempo de ministério do que eu tenho de vida. Então, quando eu vou para a reunião da Junta de Missões, eu fico mais observando todo o movimento da reunião e aprendendo com esses irmãos, e eu só posso entender isso como graça de Deus na minha vida e um privilégio de poder aprender a ser pastor com esses irmãos. Reverendo Carlos Aranha, por favor, eu queria que o senhor viesse à frente, pudesse dar uma saudação também à igreja e terminar o nosso culto orando e dando a bênção do Senhor. Após a bênção, eu só queria, antes da bênção, antes do pastor falar, amanhã eu estou indo para Patrocínio, eu vou dar um módulo lá no Instituto Bíblico. Então, de segunda a quinta-feira, eu estarei dando módulo no IBEL, como professor lá. A igreja continua sendo pastoreada, nós temos os nossos presbíteros, os dois pastores aí, pastor Lucas, pastor Leonan. Aquilo que a igreja precisar, por favor, entre em contato com os nossos irmãos. Reverendo Aranha. Eu tenho um privilégio muito grande de conhecer a segunda igreja de Rio Verde e quero dizer a vocês que o meu desejo é que a graça e a paz de Deus sejam abundantes nos seus corações. Como disse o seu pastor, nós temos dedicado boa parte da nossa vida para o trabalho da Junta de Missões Nacionais. E agora, depois de jubilarmos, nós voltamos para servir a Junta, e o nosso trabalho é de apoio aos missionários. Nós estamos lá na cidade de Campinas, onde temos uma base da JMN, e diariamente eu estou em contato com os obreiros por telefone, de outras maneiras, cumprimentando-os, ajudando-os, orando com eles, orando por eles, e tem sido um motivo de bênçãos muito preciosas ao meu coração, e Deus me tem usado também para ajudar os nossos obreiros à distância. Eu tenho muita alegria em estar aqui com vocês. Bem, se o reverendo Juliano é o caçula, você já pode imaginar o que eu sou, né? Ele já deu algumas indicações, né? Mas pela graça de Deus, eu tenho cumprido esses 50 anos de pastorado, e depois disso eu parei de contar, porque agora eu contei até 50, não saberia continuar contando, então ficamos apenas nos 50 nesse número. Mas é uma bênção. E a palavra que nós acabamos de ouvir certamente deve
merecer uma resposta pessoal, particular de cada um de nós. Foi bem colocada, bem objetiva esta mensagem, este desafio. Nós não estamos querendo de maneira nenhuma completar, não, porque já foi completa a mensagem. Mas, às vezes, nós encontramos desculpas para não fazermos aquilo que o Senhor quer de nós. Esperamos que a igreja promova motivos especiais para a evangelização, que o pastor faça isto, quando a responsabilidade é pessoal. Jesus não disse juntas de missões, ide pregar o evangelho. Ele não disse igreja presbiteriana, ide pregar. Ele disse pessoalmente, particularmente, cada um de nós, todo o tempo. Que essa palavra esteja agindo em nossos corações, a partir do meu coração também, para que nós respondamos não com as nossas emoções ativadas apenas, mas com o coração aberto diante de Deus. Que Ele nos ajude. Amém. Eu fiquei contente porque fizeram um avanço missionário em Palmeiras do Oeste. Realmente Palmeiras precisa receber e ouvir falar do Evangelho de Jesus, viu? Continue que lá Palmeiras vai dar bons resultados. O meu Palmeiras não tem dado muito bons resultados, não, mas a pregação do Evangelho nessa cidade haverá de ser uma bênção para glorificar ao Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. Pai Celeste, nós queremos dar-te muitas graças pelo desafio que a tua palavra trouxe aos nossos corações nesta noite. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós conhecemos. A tua palavra tem sido lida por nós, mas nós precisamos ser desafiados de uma maneira mais intensa e profunda, como aconteceu nesta noite. E que todos nós, cada um de nós, tenha uma resposta diante do teu trono de graças. Uma mudança de atitude com respeito à nossa tarefa de missões, nossa tarefa de evangelização pessoal. Rogamos ao Senhor que permitas a esta igreja cada vez mais estar envolvida nessa obra e que nós tenhamos, como Junta de Missões Nacionais, uma participação alegre, espontânea desta igreja, nesta grande obra, neste grande Brasil. Ó Deus, ouve a nossa oração. Meus irmãos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A Ele seja dada glória eternamente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o consolo, a paz do Espírito Santo estejam no coração de cada um de vocês e no coração de todos aqueles que amam e esperam o dia em que Jesus vai voltar, hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana. Deus abençoe.